Olá, eu sou o Diogo Dionísio e após abordarmos nos dois últimos vídeos conceitos e caminhos possíveis para a promoção de práticas antirracistas no cotidiano escolar, iremos agora refletir sobre as interseccionalidades e como elas incidem sobre estudantes negros nos recortes de gênero, educação de jovens e adultos e pessoas com deficiências. Esse conceito de interseccionalidade pode produzir um olhar mais complexo para construirmos uma educação antirracista, na medida em que se aprofunda a nossa percepção sobre as violências estruturais que constituem a sociedade brasileira. Começando pela questão de gênero. É preciso destacar que o gênero é uma construção social, já que as características do que é feminino ou masculino mudam de acordo com a época, o lugar e a cultura. Por exemplo, quanto tempo passamos acreditando que a existência de menos mulheres engenheiras, cientistas ou matemáticas era consequência da falta de interesse de meninas ou mulheres por essas áreas? Ou quantas vezes ouvimos que as meninas são mais calmas, não gostam muito de esportes e preferem brincar de boneca? Hoje sabemos que essa realidade é construída de acordo com as oportunidades e incentivos que são oferecidas na família e pela sociedade. O próprio termo interseccionalidade é um conceito elaborado pela feminista negra estadunidense Kimberlé Crenshaw para explicar que toda análise precisa considerar a sobreposição de opressões, ou seja, as necessidades e demandas de um determinado grupo vão variar de acordo com o seu pertencimento étnico, de gênero e social. Como pensar a situação, por exemplo, de um estudante negro e gay, levando em conta a sobreposição entre racismo e homofobia? Em primeiro lugar, para que possamos observar interseccionalidade de raça e gênero nas relações de aprendizagem, precisamos de um olhar mais atento. Observe aquela estudante mais calada. Será que ela é apenas tímida ou será que vem sofrendo silenciamentos? Por que ela não se sente à vontade para compartilhar seus pensamentos? É possível observar que algumas meninas negras são bastante silenciosas e isso quase sempre é vinculado à timidez. No entanto, na maior parte das vezes, isso ocorre devido à dupla opressão de gênero e raça. Essa relação ficou evidente com o caso emblemático da empreendedora e escritora Monique Evely, que ao tomar consciência de que não era tímida, mas havia sido silenciada ao longo de sua vida por causa do racismo, lançou a hashtag Nunca Fui Tímida, Fui Silenciada e recebeu muitos depoimentos. Se quiser saber mais, vale a pesquisa nas redes sociais. Outra dica valiosa para ampliarmos repertório sobre essas questões de interseccionalidade é a leitura do livro A Gente é da Hora, Homens Negros e Masculinidade, de Bell Hooks. Você também pode assistir ao vídeo disponível no YouTube, Masculinidades Negras, Como Pensar o Novo Homem, de Túlio Custódio. Por que masculinidades negras é um tema importante? Primeiro, na verdade, por que masculinidades é um tema fundamental? Algumas razões de cara a gente pode apresentar. Primeiro é que o modelo de homem que nós temos hoje, ele já foi debatido, desconstruído, colocado na berlinda, então é urgente a gente discutir um outro modelo de masculinidades, um outro modelo de homem. Voltando nosso olhar às estudantes negras, a pobreza menstrual, caracterizada pela falta de artigos de higiene durante o período menstrual, também é uma questão que afeta muitas delas. De acordo com o relatório do movimento Get Up Brasil, publicado em março de 2021, as estudantes negras são as mais atingidas e têm o direito à educação muitas vezes violado, tendo em vista que essas meninas se veem obrigadas a faltar às aulas durante o período menstrual por não conseguirem comprar absorventes higiênicos ou por utilizarem métodos inadequados para conter o fluxo menstrual, como palha, jornais ou sacolas plásticas, correndo maiores riscos de adquirir infecções. Ao atentarmos para o pertencimento racial dos estudantes, poderemos melhor compreender as relações que se dão no cotidiano da escola e, com isso, encaminhar os processos de aprendizagem que contemplem essas especificidades.
Como na dinâmica das relações entre os estudantes, devemos considerar que alguns desentendimentos não devem ser classificados como bullying, mas serem configurados como racismo. Por exemplo, é sempre válido refletir: o estudante que se envolveu em mais uma briga está apenas repetindo um gesto mecanicamente ou essa recorrência significa algo mais? Estudantes que sofrem xingamentos e provocações constantes podem passar a respondê-los com violência física. Se você, educador, não fizer a intervenção no momento em que a agressão aconteceu, transmite a mensagem de que aquele comportamento não é algo tão grave e importante de ser considerado, o que pode contribuir para a permanência de falas e atitudes racistas. A pedagoga e professora universitária Fabiana Oliveira observou, na creche na qual realizou o estudo de campo para sua pesquisa, tratamentos diferenciados entre crianças negras e crianças brancas, por parte das cuidadoras e pajens. Como relatado, durante qualquer refeição, um bebê negro, tido como furacão, era posto no cadeirão, pois, de acordo com sua pajem, ele não dava sossego. Diante dessa situação, observou-se que um outro menino, branco, de 1 ano, fazia as mesmas coisas que o estudante negro. No entanto, o tratamento recebido diante de suas travessuras era diferente. As travessuras realizadas pelos dois eram as mesmas: empurrar berços, subir em cima da mesa, arrastar as cadeiras, bater nos colegas e etc. No entanto, o diferencial entre eles era a cor. Perceber as crianças negras como as vilãs da história, como furacões, trazem consequências nefastas para essas crianças e para a sociedade como um todo. Basta lembrar o recente caso do menino Miguel, de 5 anos, que foi deixado sozinho no elevador pela patroa da sua mãe e acabou caindo de uma altura de 35 metros. É a apresentação prática da ideia do menino negro como um furacão que acaba sendo responsabilizado por sua própria morte. Por isso, a importância de pensarmos no papel da escola no combate ao racismo. Passando para a educação antirracista, na modalidade da educação de jovens e adultos, a EJA, precisamos considerar que os estudantes estão em busca de um direito anteriormente negado, sejam pelas condições sociais, raciais ou de gênero. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em 2018, 3,9% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas. Já entre as pessoas de cor preta ou parda, esse percentual se eleva para a casa dos 9,1%. Na faixa dos 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca atinge 10,3%. E entre as pessoas pretas e pardas, o número salta para 27,5%. Os dados apontam para uma maior exclusão da população negra, indicando altos índices de analfabetismo. Diante disso, podemos concluir que grande parte dos estudantes que frequentam a EJA são pretos. Portanto, é necessário que todas e todos nós reflitamos sobre os desafios de homens e mulheres negras no percurso até a escola, nas possíveis abordagens policiais, nas experiências do dia a dia. Compreender que o racismo estrutural está presente e acolher os estudantes é fundamental para as práticas antirracistas na EJA. Para além disso, promover aprendizagens e reflexões, também a partir de momentos trágicos, como o ocorrido com o menino Miguel, no Recife, e o brutal assassinato de George Floyd, são formas de não silenciar perante o cenário caótico que vivemos no Brasil e no mundo. Porém, o foco não deve privilegiar apenas o sofrimento e as desigualdades, mas destacar também as potencialidades e positividades. Apresentar os valores civilizatórios africanos por meio de jogos, textos, danças e brincadeiras são formas de potencializar o combate ao racismo na educação. É preciso reconhecer as formas como esses valores são transmitidos, recuperar a memória como potencial de transformação do presente, tratar da importância das políticas públicas em oposição à ideia de meritocracia. Uma educação antirracista é condição necessária para que os estudantes da EJA não sejam novamente excluídos do direito de aprender, que lhes fora negado anteriormente.
Você, educador, deve estar preparado para debater possíveis situações de dor e humilhação que os estudantes possam apresentar, como, por exemplo, ter sofrido uma abordagem policial no caminho para a escola, ou ter vivenciado uma situação de discriminação durante o dia de trabalho. Abordar tais acontecimentos de maneira acolhedora e dar tratamento científico aos fatos ocorridos pode transformar a experiência de sofrimento em possibilidade de intervenção na realidade, a partir da consciência crítica. Sabemos que são muitos enfrentamentos para assegurar que as PCDs tenham o direito de participar plenamente da vida social. A educação é parte importante para que esse direito seja efetivado, tanto do ponto de vista do desenvolvimento individual dos estudantes com deficiência, como em relação à educação da própria sociedade, para que essa participação social ocorra de fato. O ambiente escolar é o espaço na qual bebês, crianças, jovens têm vivências importantes fora do ambiente familiar e podem conviver com colegas da mesma idade. Nesse sentido, suas experiências afetivas são fundamentais para a construção da personalidade e a autoestima de todas e todos. Por isso, ao analisarmos o tratamento dado aos estudantes com deficiência, não podemos desconsiderar sua identidade étnico-racial, porque esse modo de operar na área da educação especial pode ignorar os adoecimentos psíquicos provocados pelo racismo e que levam a determinadas atitudes e comportamentos. Para nos aproximarmos de uma realidade mais concreta, podemos refletir sobre as seguintes questões. Será que um bebê, uma criança ou um adolescente autista e não negro necessariamente compartilham das mesmas experiências que os mesmos indivíduos autistas e negros? Esses estudantes são encorajados a compartilhar seus conhecimentos durante seu processo de ensino-aprendizagem escolar? Os educadores criam espaços pedagógicos seguros para que eles sejam ouvidos, respeitados e valorizados? Ou ainda, os estudantes negros têm recebido a mesma atenção em termos de promoção à saúde na sua vida cotidiana? Mesmo que a neurodivergência esteja configurada, o pertencimento racial continua relevante, pois os conteúdos temáticos dos materiais utilizados e as formas de sociabilidade dos estudantes negros podem ser trabalhados de uma maneira mais aprimorada e efetiva, se esse aspecto for considerado. Essa série de vídeos visam enfatizar que a educação antirracista deve necessariamente ser interseccional e, portanto, todos os espaços e tempos da escola precisam ser compreendidos a partir daí, pois é esse olhar que vai indicar a qualidade das relações que se estabelecem e que tipo de aprendizagem você, como educador, está proporcionando. Em relação aos bebês, crianças, jovens e demais estudantes com deficiência, não pode ser diferente. Deve ser considerada a sobreposição entre raça e deficiência, e cabe a você considerar a interação dessa interseccionalidade em suas práticas pedagógicas. O racismo e o capacitismo estruturam a sociedade. Assim, considerar essa interseccionalidade no cotidiano escolar permitirá darmos passos largos rumo à igualdade, no que tange o gozo dos direitos. Com a educação antirracista, a escola consegue ampliar o debate sobre raça e inclusão, mapear e atuar sobre as barreiras comportamentais e disseminar um discurso de igualdade de direitos, respeito, diversidade, cidadania e reparação histórica. Estar atento aos aspectos levantados aqui significa compreender a maneira como o racismo estrutural se atualiza nas relações escolares, tanto do ponto de vista das atividades a serem desenvolvidas, como, por exemplo, quais materiais pedagógicos escolher, quais brincadeiras, como abordar as temáticas raciais e como tornar o ambiente escolar mais acolhedor, com mais representatividade, até nas atividades pedagógicas que ultrapassam a sala de aula. Como estão as relações interpessoais? O debate racial aparece apenas quando ocorre algo considerado negativo, como xingamentos, ou permeia o cotidiano? Quais são os estudantes que se sentem mais seguros para serem protagonistas? Enfim,
A interseccionalidade convoca vocês, educadores, a olharem com mais atenção o modo como os estudantes negros vivenciam as suas trajetórias de aprendizagens. Esperamos que esses conteúdos possam ter ajudado vocês a entender melhor a importância da educação antirracista e como colocá-la em prática em todo o ambiente escolar. Obrigado pela atenção até aqui e até qualquer hora.